Bate-papo. Bate-papo, uai. Bate-papo. Então, pessoal, vamos lá. Como disse o Fernando ali agora, uma frase nem todo mundo está só interessado em Pokémon, né? Que legal que as pessoas estão aqui para conversar, né? Expor suas ideias, suas opiniões. E aí, muito legal. Esse tanto de gente em um assunto tão polêmico que é religião, né? Muita gente fala que religião não se discute. E aí, estamos aqui hoje para falar. Mostrei as regras para vocês, né? Pode parecer um pouco assim, engessado, mas a ideia é que o papo flua bem gostoso, bem tranquilo, reforçando, né, que a gente pode ter uma opinião diferente da que o outro esteja falando, né? Esse é o objetivo de estarmos aqui. Você pode não concordar, você pode expor a sua opinião contrariando alguma coisa, mas você não precisa ser educado, né? Sempre com respeito, né? Porque quando a gente fala de religião, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente ofender a religião do outro, tá? Então, eu vou começar a falar. Então, eu sou mediador, estou de garçom aqui, que eu vou servir vocês à noite, tá? Então, eu vou começar com um texto para introduzir um pouquinho sobre esse assunto, que para a gente ter um pouquinho de base para começar a falar sobre religião. O ser humano, desde a Era das Cavernas, teve muito que aprender. No início, a sua intuição o levava à sobrevivência. Foi assim, então, que as técnicas de caça foram aprendidas e desenvolvidas. Após um período, o homem aprendeu a criar o fogo, uma grande evolução para a nossa espécie, passando a poder se alimentar melhor, diminuindo os problemas de saúde que eles desconheciam, aumentando a expectativa de vida em muitos anos. O fogo também nos trouxe segurança, pois era possível manter os animais selvagens à distância. Com o passar do tempo, o homem neandertal aprendeu a criar suas armas com ossos, madeiras e todo o material que ele tinha na natureza. A partir desse momento, sua qualidade de vida melhorou e ele começou a ter mais tempo para questionar sua existência e tentar entender os mistérios da vida e da morte. Existem vestígios de ritos funerários onde eram sepultados cadáveres com bastante zelo e respeito, em valas arredondadas e cobertas de pedras na parte superior. Em pouco tempo, o homem das cavernas começou a colecionar dentes, ossos e crânios como relíquias, e assim despertou a superstição. De modo que ele sentia que, guardando esses objetos, eles trariam sorte e possibilidade ao ente que os deixou. A superstição era algo que eles ainda não entendiam, mas sentiam que de alguma maneira isso os ajudava. E cada vez crescia essa prática, pois quanto mais recentes são os vestígios arqueológicos das raças, mais supersticiosos eles eram. De uma maneira natural, o homem começou a cultuar os animais selvagens e também o sol e a lua. Com isso podemos observar em pinturas rupestres em cavernas, que são os registros visíveis até hoje. Com o passar do tempo, o homem começou a viver em grupos e a compartilhar essas adorações e superstições. E assim podemos dizer que começaram as religiões. Então, quando o homem começou a viver em grupo e compartilhar aquelas ideias que ele tinha, ele começou a pequenos grupos, então, a cultuar, a tentar entender o que era a lua, o que era o sol, o que eram os animais selvagens. Então, a gente pode dizer que esse é o início das religiões, ainda que muito primitivo, ainda que muito sem estrutura, sem entender o que está acontecendo, mas esse é o início que a gente pode falar das religiões. E aí eu começo com uma pergunta, eu sempre começo o bate-papo com uma pergunta, e aí quem quiser responder pode erguer a mão. E aí, como que a gente definiria religião? Quem quer começar? Pode falar. Tem, gente. Não, Só para apresentar, porque muita gente não... fala o nome pra gente conhecer. Beleza, eu sou o Júlio. Júlio. Só pegando esse ganchinho da introdução, tem um cara que eu gosto bastante, que é um filósofo estudioso de espiritualidade e tal. E ele pega uma ideia parecida com a da pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, onde você começa tendo a necessidade de sobrevivência, e depois passa para a necessidade de alimentação social, e vai subindo até chegar no autodesenvolvimento.
e ele traça alguns paralelos. Um paralelo é do desenvolvimento do pensamento humano, que aí você tem, primeiro, um momento de pensamento arcaico, né, que é aquele pensamento bem rudimentar. Depois você se desenvolve para um pensamento mágico, e aí já traçando com as religiões. No momento de pensamento mágico você tem as religiões pagãs, você tem a deusa da fertilidade, você tem o deus do sol, esse tipo de coisa. Depois você passa para um pensamento mítico, onde você tem a religião contada através de histórias, e seguida de uma maneira bastante literal. Então é aí que tem gente que acredita que o mundo foi realmente criado em apenas 6 dias e que Moisés abriu o Mar Vermelho, literalmente. Mas depois você passa por um momento de pensamento racional, onde aí você já começa a utilizar lógica e ciência para entender o mundo. Depois você passa por um momento de pensamento plural, onde além disso você incorpora as culturas, né, e o valor de diferentes culturas e contextos, até chegar numa visão integral, que é o nome da teoria do cara. E ele faz esse paralelo também com o desenvolvimento da identificação do ser humano, do indivíduo. Que ele começa no momento de egocentrismo, ou seja, a identificação dele é apenas com ele mesmo. Depois passa por um momento etnocêntrico, onde ele se identifica com o grupo dele e os outros são inimigos. Passa por um momento onde se identifica com a humanidade, até chegar numa visão cosmocêntrica, onde ele defende toda forma de vida. Isso só para contextualizar um pouquinho, para entrar na pergunta do Luiz, que é o que é religião. Eu acho que quando a gente fala de religião, a gente está falando de pelo menos 4 elementos. O primeiro é a espiritualidade, depois a gente tem também um sistema de leis e governo, depois a gente tem uma tentativa de explicar fenômenos da natureza, e por fim a gente tem os próprios mecanismos de propagação da religião. Né? Então, a espiritualidade, sim, se você comparar todas as religiões, tem uma coincidência muito grande, né, do que as religiões tentam transmitir através da espiritualidade. Que aí você tem conceitos como a benevolência, o amor e tudo mais. Então eu entendo a espiritualidade como a relação ou a busca do indivíduo pelo divino. E aí isso pode se dar tanto internamente, como é que esse cara lida com as próprias emoções, com a perda, ou então através de mecanismos e técnicas de expansão de consciência. A gente vê isso muito nas religiões mais orientais, né, no hinduísmo, práticas meditativas e tal. E externamente, através de como ele se relaciona com o seu contexto, como ele lida com o outro, né, o respeito e tudo mais. Depois, quando a gente fala de sistemas de leis, a gente tem que lembrar que essas religiões surgiram há muito tempo, em configurações sociais muito diferentes e com sistemas de funcionamento muito diferentes. Então, cria-se leis como os 10 mandamentos, por exemplo. Você não vai matar, né? E para quê? Para manter a ordem nas tribos. Você tinha, às vezes, configurações de tribos que eram formadas por algumas famílias grandes, de 100 pessoas. Então, nesse tipo de contexto, apedrejar os adúlteros até a morte fazia um certo sentido. Que aí você, literalmente, matava o problema ali. E todo mundo podia continuar com a sua vida. Né? Aí depois a gente entra na questão de entender os fenômenos da natureza. A ciência ainda não existia, né? E não existiam metodologias e tudo mais. Então, para fazer sentido do que acontecia ao redor do mundo, criaram esses mitos, esses conceitos de divindades e tal, para tentar explicar muita coisa. Deus do trovão e tal. Né? E, por fim, a religião tem também os mecanismos de defesa da propagação da própria religião. E aí a gente tem, se a gente olhar principalmente as religiões que a gente está mais acostumado, as mais tradicionais, são religiões bastante dogmáticas, porque você tem que manter o discurso de geração para geração, impedir que ele se disperse, e também manter a organização, a hierarquia de poder dentro da própria organização religiosa. Então, por exemplo, o coroinha não pode contestar o padre, que não contesta o cardeal, que não contesta o papa, e também da instituição religiosa para bons fiéis, porque o fiel também não pode questionar a religião, e se ele não questiona, ele é mais fácil de ser controlado. Então aí que você tem religiões com pensamento mítico, etnocêntrico, que funcionam muito na base do incentivo para você ser bom
ou do medo para você não cometer o mal. Tá, legal. A gente vai explorar isso um pouquinho já. Mas vamos voltar na definição religião. Vamos, o já passou um pouquinho, foi mais filosófico. Vamos voltar na definição da palavra religião. Quando fala religião, o que vocês entendem como religião? Da ideia de religar, não é? Você tem uma religação com... você está religando com algo ou alguma coisa. O que ele falou que eu achei uma coisa assim que está bem distante e ao mesmo tempo não está, é que ele falou assim de religião e espiritualidade. Porque são assim, palavras que às vezes parecem sinônimos, mas não são. Por exemplo, às vezes tem gente que tem uma religião e não é espiritual. Sim. E tem gente que é espiritual e não tem uma religião. E tem gente que tem religião e tem uma espiritualidade grande. Então eu acho que, por exemplo, se você falar da religião em si, seco, assim, da religião dos dogmas, igual ele falou, então tem muita gente que frequenta uma religião, que se sente bem lá, que não vamos contestar e tal, só que a pessoa, você vai aprofundar no lado espiritual, a pessoa às vezes não é bem rústica nesse lado. E tem gente que não tem religião, não frequenta nem um templo, nem uma igreja, e a pessoa é bem espiritual, lê bastante coisa, a pessoa é informada. Então é uma coisa que parece ser um sinônimo, mas muitas vezes não é. É aquela linha tênue entre a fé, né, e a religião que se mistura muito, né? Eu pego a espiritualidade como a religiosidade. A religiosidade e a espiritualidade, ela é muito individual. Cada pessoa tem a sua. E a religião é quando você encontra um grupo, ou já existe um grupo de pessoas que tem parecido com a sua. Então, são pessoas que têm um código moral e ético parecidos, que se encontram para até mesmo debater esse código moral, ou sem questionar, como a igreja, ouvir a palavra de alguém mais sábio e tal. Mas não necessariamente as pessoas da mesma religião têm a mesma espiritualidade, ela tem algo parecido. Então a espiritualidade e religiosidade é bem pessoal, e enquanto que a religião é muito coletiva. Não existe religião de um ser só, né? O ser humano é bem individual, né? Você vê que até os 12 apóstolos, eles tinham ideias diferentes, mesmo seguindo o mesmo líder. Então é uma coisa, o ser humano é individual. Então você está dentro de uma religião, as pessoas vão pensar diferente, né? Isso aí é meio automático. Eu acredito que a religião, como eu conheço, ela prega o egoísmo no final das contas, porque você faz o bem para se salvar, você não faz o bem para a humanidade. Eu pelo menos não conheço muitas pessoas que vão na igreja pensando num bem comum. Falam assim, não, eu vou para me salvar. Mas aí você pensa em uma religião, você não pensa em outras religiões. Cada religião tem a sua linha, assim. Muitos não são nem por questão de salvação, tem outra ideia de salvação, do que a gente vai fazer depois da vida. Sim, porque eu acho que... eu me chamo Fernando. Na minha opinião, a religião deveria ser um lugar de encontro onde as pessoas pudessem promover o bem comum e não essa forma do salvar-se, né? E por outro lado, eu acredito também que algumas linhas religiosas, tendências, têm essa ideia dessa promoção, só que são muito sufocadas, né? A maioria, infelizmente, visa essa coisa do bem comum, né? do seu bem-estar, né? Não pensando numa promoção humana, né? Eu até tenho questionado muito a questão da caridade, né? Eu acho que a caridade... Vocês desculpa, eu vou usar um termo bem forte aqui, mas é o termo que eu não tenho conseguido ver outra coisa. Eu acho que a caridade, se não cuidada, ela é uma praga na sociedade. Porque a caridade justifica a sociedade que nós temos. Então eu faço a minha caridade para o próximo, né, para justificar aquilo que eu tenho a mais. Não sei se estou me fazendo compreender. Né? Aí aquilo ali parece que é algo que me deixa tranquilo. A parte acabou. É como se fosse uma justificativa para poder continuar as coisas do jeito que estão. Meu nome é Tatiana. Eu acho que a religião assim, é um pouco diferente da espiritualidade, mas vendo no sentido de religar, quer dizer que talvez a gente tenha se desligado, porque eu estou me religando de novo a alguma coisa
realmente a clareza da onde eu vim para onde eu vou. Tem-se suposições, né? Tem-se religiões explicando sobre isso. Fato mesmo, eu vim da minha mãe, para onde eu vou, só vou saber quando morrer, né? Mas eu acho que tentar preencher isso é muito bacana. Eu acho que buscar essa explicação, eu acho que já vem como uma necessidade básica até do ser humano. A gente tem necessidade de comer, a gente tem necessidade de fazer xixi, fazer o número 2, a gente tem necessidade de buscar espiritualidade, a gente tem necessidade de buscar Deus ou qualquer coisa que se chamamos de Deus, né? Eu já entendo que a religião é mais cultural ou mais familiar do que de próprio entendimento individual. Porque podemos ver, por exemplo, no nosso país, aqui a maioria das religiões são voltadas para o cristianismo. Né? A gente tem aqui, a maioria das religiões são deístas. Já em outros locais, por exemplo, na Ásia, né, Oriente Médio, etc., já não são mais voltadas, né? Tem religiões que são vários deuses, né? Tem hinduísmo, sei lá, várias outras religiões. A gente fala muito pelo que a gente conhece, que aqui, no caso, a gente conhece muito as religiões deístas, que são as que estão mais em torno da gente, né? Mas eu entendo que a religião nada mais é, independente da crença de cada um, a bagagem cultural que é transmitida pelas gerações. E aí tem muito disso também, só pegando um gancho, que a gente é inserido, né, nessa religião que a gente está ou esteve em algum momento, né, a gente já nasce, já é direcionado, né, o que a nossa família faz, a gente segue, e a maioria das pessoas às vezes nunca tem a oportunidade de conhecer outra religião, né, parar e falar, opa, eu fui inserido, mas será que é a religião que representa o que eu gostaria onde eu gostaria de estar, né? E aí é o que a Fernanda falou, e acaba não conhecendo outras religiões que não acreditam, não cultuam Deus da maneira que a gente cultua, né? E pra gente, às vezes, tá no Brasil, a gente pode pensar que isso é um absurdo, mas não é. Cada um tem o seu jeito de pensar, né? Rapidinho que eu vou falar. Eu acho que a religião é um conforto, só isso. Foi criada pra isso. Pra confortar. Porque pra onde a gente vai depois, igual ela falou, né? Igual tipo, um ente querido morre. A gente tem essa necessidade de se confortar, né? Ah, existe vida após a morte. Então acho que a religião pra mim foi criada mais pra isso mesmo. E como... Quer falar? Pegando aí o que a Fernanda falou, né? De convenção social, né? A gente muitas vezes pegar aquilo que a família trouxe pra gente, que a sociedade trouxe pra gente, né? O filósofo lá, o Cortella, ele gosta muito de falar do sou católico não praticante, né? Ele fala disso com muita... Ele fala que é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Que é uma coisa muito típica nossa, né? Que você permanece como católico, porque os seus pais são católicos, você vai fazer a primeira comunhão porque você estuda numa escola cristã, se você não fizer, se a criança não fizer a primeira comunhão, os vizinhos, a família vai falar mal, vai xingar. E aí você faz, e aí você perpetua, né, nessa estrutura, mas por uma mera convenção social, né, por um mero hábito, né? E ao mesmo tempo a gente no Brasil tem esse lado do católico não praticante e tem ao mesmo tempo a coisa de misturar várias religiões, né? Também é da nossa cultura, pegar um pouquinho de cada uma e fazer um balaio ali. Boa noite, meu nome é Lúcio, pegando o que a Fernanda falou também. Eu concordo plenamente com ela. A religião, ela é assim, praticamente ela é cultural, porque todos nós nascemos ateus, né? Aí depois a família que nos insere a religião dela. A criança, ela nasceu numa família católica, ela vai ser direcionada para o catolicismo, né? Nasceu muçulmana, vai ser direcionada para o islamismo. Acho que é cultural mesmo, basicamente é a cultura mesmo do povo. Até porque o neném, quando nasce, não tem discernimento nenhum, os pais vão lá e batizam. Criança não sabe nem o que está acontecendo, né? Porque os pais que... Sou Rafael, eu sei eu acho que a religião é justamente
uma necessidade de resposta. Então essa necessidade de resposta de todo ser humano, como você falou, todo mundo nasce em religião. Então, com o passar do tempo, com o passar que a gente vai criando consciência, a gente vai criando perguntas. Então, desde quando a gente é criança, a gente pergunta o que é isso, aquela fase do porquê, e aí a gente vai criando perguntas mais complexas conforme isso vai crescendo. Então, existe uma necessidade de resposta. Juntando essa necessidade de resposta e essa necessidade de conforto, a maioria você caracteriza a espiritualidade, você, com contato com as outras pessoas, com contato com as pessoas do seu redor, com contato etnocêntrico, com a cultura, aí sim você cria um contexto de religião. Então, a partir dessa necessidade de resposta, você precisa ter, você encontrando outras pessoas que também precisam dessa resposta, aí que entra o conceito de religião. Legal. Posso complementar? Claro. Na memória, eu trabalhei, sou editor, eu trabalhei com edição de alguns programas, não vou citar a religião, porque edição de alguns programas religiosos. E o que eu saquei, estou complementando o lance do conforto, o que deu para me entender, eu fiz bastante tempo, deu para entender que a maioria das pessoas que procuram alguma religião, na realidade elas não estão procurando, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, percepção. Eu não sou bom com as palavras, vou tentar definir. A maioria das pessoas que estão procurando certo, não sei se é uma religião, é tipo assim, estão procurando ajuda. Então eles vão naquele lugar achando que lá vai ter uma resposta para ajudar ela em algum problema. Então, muitas pessoas, às vezes, parece que dá para entender que quando não tá passando problema nenhum, né, tudo bem, aí tem aquela religião e deixa ela lá guardadinha. Aí apareceu um problema, aí começa a pedir a Deus, ou pedir, sei lá, algum santo, que tem, né, tem várias religiões. Então, o lance do conforto eu acho que é o que define bem a religião, mas muitas pessoas, pelo que eu vi, um pouquinho que eu sei, eu não sei nada, assim, mas a maioria, pelo que eu entendi, estão procurando uma ajuda. É o que eu vi. Então, quer dizer, eu estou deixando a minha definição e fazendo uma pergunta para vocês se vocês concordam com isso, né? Ou não. Interessante. Acontece que, só para complementar também algumas informações aí, a questão da religião, nem tudo que a gente fala que é religião, né? Porque religião, do ponto de vista estrutural, é tudo aquilo que tem dogmas, que tem uma estrutura hierárquica. Então, se você imaginar que nós temos, segundo dizem, cerca de 10 mil religiões no universo, provavelmente muitas delas vão ser religiões desse ponto de vista estrutural. Né? Por exemplo, o próprio espiritismo é uma religião? Não. Por um lado, sim, é o lado da fé, da crença, algumas coisas. Por outro lado, não, porque não tem uma estrutura hierárquica, vamos dizer assim. Então, estruturalmente, o que a gente fala é uma religião, desse ponto de vista estrutural, não é uma religião. Isso não tem dogma, isso não tem hierarquia. Acho que o João queria falar. Voltando no que ela disse, eu acho que a religião ela surgiu para ser para servir como controle da população, por exemplo. E voltando também, não sei quem disse que é alguma coisa depois da morte, você quer se reconfortar, você quer buscar alguma coisa boa depois que você morre. Por quê? Se você pensa, você é ligado a pensar da seguinte forma: se você faz o mal, você vai pro inferno. E você vai sofrer eternamente, ninguém quer isso. Se você faz o bem, você vai pro céu. Então, tipo, você acaba controlando a população assim, tipo, ó, você não mata porque senão você vai pro inferno. Agora você faz a caridade porque você vai pro céu. Mais ou menos isso, eu acho. Só pode falar. Depois, Fernando. Só comentar essa fala que ele fez, é interessante porque a gente estava falando sobre as convenções, né? Estava falando sobre as convenções. Daí quando ele diz que a religião, né, tem que ter uma hierarquia, alguns dogmas, isso aí já é uma convenção vinda de algumas formas de religião, né? Tem religiões que não tem essas hierarquias, não tem esses dogmas, mas podem ser consideradas religiões por outras pessoas, né? Até contando o que ele falou também, é interessante essa questão que a Sandrinha até comentou da recompensa, né? E eu estava conversando com dois amigos, cada um de uma religião, e eu me colocando enquanto ateu, e os dois fizeram o mesmo caminho de perguntas para mim, né? O primeiro caminho é o porquê eu vou fazer o bem se eu não tenho a recompensa, né? Eu me justifiquei e
depois, a segunda pergunta que os dois fizeram, de religiões diferentes, foi, então, de onde vem tudo? Né? A questão da criação. Então, são questões que eu observei não só deles, né, em outras conversas com outros filhos de outras religiões também, vieram esses questionamentos. Todo mundo quer perguntar para uma coisa, né? Rafaela, quando o meu antigo chefe descobriu que eu era ateu, ele chamou o cantinho. Mas e aí, você vai sair matando, roubando? Não é bem assim, não é porque eu vou ter um Deus, eu não acredito que um Deus vai me castigar que eu tô louca. Mas foi uma coisa que marcou bastante. Tem divisão das pessoas. Fernando. Eu acho que, como você chama? Jonathan. Dentro do que o Jonathan colocou, eu fico pensando assim, ó, qual a certeza que eu tenho do que vai ter alguma coisa após a morte, né? Então, eu não tenho nenhuma certeza. Aí a fé me coloca que a certeza é o céu ou o inferno. Então, ou você tem o mérito ou a punição, né? Então, eu acho que o grande erro é isso, sabe? A gente deveria viver essa essência das religiões, que é viver esse verdadeiro amor, no momento aqui, que a certeza que eu tenho é o momento que eu estou aqui agora. Então, para mim, eu volto naquilo que eu falei, se torna uma justificativa, então, para mim poder errar, para mim poder te maltratar, para mim poder fazer aquilo que eu quiser na sociedade, porque aí eu estou colocando, né, ilustrando a questão da nossa cultura religiosa mais predominante, que é o cristianismo, né? Por exemplo, no qual eu acho muito interessante essa questão do amor em si, no seu contexto, e acho que nós deveríamos vivê-lo mesmo no contexto, porque se nós vivêssemos ele no verdadeiro contexto social, dentro do nosso meio, eu não precisaria ficar esperando depois e já faria aquele bem agora, tá? E não teria como justificativo o mal que eu faço. Isso não podia viver em capitalismo também. O capitalismo não tem nada a ver com a essência de nenhuma religião. Essa questão de se acumular bens e tal, igual você falou ali, a hora que você comentou lá, você foi para um lado mais assim, que eu entendi, mais social e tal. Então, por exemplo, se você for ver o capitalismo, essa parte de acumular bens, se você sempre querer mais, que é uma essência do capitalismo, não tem nada a ver com nenhuma essência de nenhuma religião, é essência, né? Porque, pensa bem pra você ver, você vai, vamos supor, você trabalha, vai, compra sua casa, compra e assim vai, né? Vai acumulando bens, e tem pessoas que não tem nada. Aí você fala, pô, na sociedade eu tô certo, porque eu tô trabalhando, o meu suor tá, mas e o cara que não tem nada? Aí fica um contraste muito grande o capitalismo se você for pensar. Apesar que também tem outras formas de governo também, que a teoria é bem legal, mas na prática não funciona. Então, o ser humano é bem... O socialismo, o comunismo, que é todo mundo igual, mas na prática não funciona bem assim, né? Já teve várias experiências, então é complicado você pensar no capitalismo e na essência da religião. Aí você fala, pô, acumula bens, passa igual as Olimpíadas, que a gente vê lá tanta riqueza, ao mesmo tempo tanta pobreza. Então é bem complexo você pensar nisso. Você aproveita então. Meu nome é Rudra. Eu acho importante quando a gente fala de religião, a gente fazer distinção, que muitas vezes a gente coloca religião e a gente assume que é só o cristianismo. E no Oriente, a religião tem um contexto completamente diferente. O contexto, por exemplo, de bem e mal não existe, o contexto de céu e inferno não existe, essa questão de controle, de hierarquia. Então, assim, são coisas bem diferentes mesmo. Então, muitas das vezes os conceitos que a gente utiliza como religião, a gente está, na verdade, falando cristianismo. E não está incluindo, por exemplo, o judaísmo, o islamismo, ou o budismo, que tem uma pegada completamente diferente, ou o taoísmo. Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Oi? Pode falar um pouquinho mais alto? Então, quando a gente fala de religião, é interessante a gente falar em qual contexto a gente está falando. E o princípio da palavra religião é religare, como algumas pessoas já disseram, e quer dizer justamente se conectar com essa energia, seja ela qual for. E cada religião vai ter um meio, vai ter uma sequência, vai ter um dogma, vai ter uma lógica para chegar nisso. Então, quando a gente fala de religião, cada religião é diferente. Então, por exemplo, em algumas religiões asiáticas não existe o Salvador.
Então, quando a gente fala do Salvador, é completamente diferente. Em religiões, por exemplo, asiáticas, no hinduísmo, o homem não procura a religião por conforto, mas por miséria humana. Porque a vida é miserável, então ele procura a religião. Então é uma visão diferente. E não tem essa recompensa, que é uma coisa bem própria do cristianismo. Então eu acho que quando a gente fala de religião, tem que saber diferenciar, senão a gente comete alguns erros sintáticos de colocar tudo no mesmo balaio. E separar também o que é espiritualidade, o que é religião, o que é seita, o que é filosofia. Muitas vezes a gente filosofa aonde é algo religioso. Então eu acho que essas separações é importante no contexto assim. Legal, você entrou bem no segundo ponto que está na pauta aqui, que é falar um pouquinho dos tipos de religião, né, e tentar separar isso. Você introduziu muito bem, né? Realmente a gente tem que separar isso, senão a gente tem uma mania de querer juntar tudo dentro do cristianismo e achar que é tudo, né, acontece aqui, que é o nosso contexto brasileiro, né? E aí, que outros tipos de religião, ou, como você falou, seitas, filosofia de vida, a gente tem aí no Brasil? Vamos pontuá-los. Luiz, só para não só no cristianismo, mas no deísmo, que existem também religiões não deístas. Sim, sim. Essa notável confusão religião com o cristianismo por causa dos nossos costumes e da nossa vivência cultural é pelo fato de pensar até mesmo esse comodismo e essa coisa que ele falou, para onde que eu vou depois que eu morrer. E o satanismo é uma religião. E eu já tive pessoas conhecidos que relataram a experiência deles no satanismo. E eu realmente, não é uma forma de preconceito, eu não teria nem um preparo psicológico para assistir um culto satânico pelo fato da forma que eles cultam o Satã, enfim. Então, assim, às vezes, as formas de manifestar a religião não é tão simples assim. Enquanto para nós, para certas religiões, gera um certo comodismo, para eles acabam com o próprio corpo, porque a forma de cultuar o Deus é perfurando o corpo, etc. Então, às vezes, tem certas religiões que nem um certo comodismo, assim, graças de paz espiritual tem. Nesse mesmo contexto de confundir as religiões, quando alguém fala assim, eu sou ateu, uma pessoa já entende. Eu sou satanista, só existe Satã. Eles já levam tudo para esse lado. Confundindo. Quando você falou sobre o satanismo, eu não sei com quem que ele conversou, eu conheço algumas pessoas que fazem parte, né? Como se fosse uma seita. Não tem nada de furar o corpo, não. Inclusive, os mandamentos dele, se você pegar os mandamentos, eles são muito mais coerentes do que os mandamentos cristãos, da igreja católica. Eu conheço umas 4 ou 5 pessoas que são pessoas sérias e buscam saber. É isso. O satanismo, uma das várias, o que quer dizer, né, da etimologia é saber, né? Buscar algo saber. Mas deve ter várias formas, porque na verdade era uma pessoa que até estava fazendo estudos, aprofundamento, era um campo de pesquisa, porque estava fazendo mestrado, né, em ciência da religião, e ele falou que realmente não queria ver, foi lá em Belo Horizonte, assistiu para poder fazer pesquisas mesmo e ficou quase uma semana sem dormir. Então, assim, deve ter várias linhas, porque assim como o cristianismo tem várias linhas, pode ser. Vocês falaram um negócio legal. Ontem eu fui na TV divulgar o bate-papo de hoje, e aí foi um programa assim, bem legal, e a gente estava falando. Eu acabei falando, né? E aí eu quero jogar essa pergunta aqui. Algumas pessoas acho que não entenderam, mas eu quis dizer que a gente tem que respeitar as religiões, né? Cada uma fala de uma maneira, né? Cada uma prega alguma coisa. E eu disse que, apesar de achar completamente errado, eu aqui, do outro lado do mundo, eu entendo que o Estado Islâmico, aqueles caras que usam a agressividade, né? A gente acha que eles são malvados, que eles são os vilões, mas eles fazem aquilo visando bem. Então, de certa forma, claro que eu sou contra o que eles fazem, mas eles acham que eles estão fazendo certo.
E aí a gente tem que, claro, a gente não vai concordar com uma coisa dessa, mas de certa forma, vocês concordam comigo que eles acham que eles estão agindo em nome de Deus? Claro, a religião deles é o que eles cresceram assim. Não é uma religião. O que é o bem e o mal? Sim, mas eles agem em nome de Deus, né? Não, mas não. Sim, eles agem em nome de Deus. Pra ele, gente, tá dando eu era católica, não praticante. E quando eu fui tentar aprofundar nisso, me tornei ateu. De tanto não faz sentido, eu não quero nada. Mas um livro que eu vinha ler foi uma carta para uma nação cristã. Nem lembro, eu esqueci o autor. Mas eu fiquei assim, caramba, parece que todas as merdas do mundo foi por conta de religião, caramba. O Hitler, toda por causa de religião, paganismo, catolicismo, praticamente todas as guerras foi por conta disso. Você tem que ser católico, porque você não vai pro céu, então eu vou te matar porque eu te salvo. É basicamente isso, eu vou te pôr no fogo, mas eu vou salvar tua alma. Eu tô igual, né, o máximo ponto do catolicismo, porque quando maltratava pessoas, aceita Jesus, mas pra aquela pessoa, aquele padre, ele tava fazendo bem pra aquela alma. Eu tô te salvando, cara, eu tô te rachando no meio, mas eu tô te salvando. E me veio que é uma maneira também de eu entender, por exemplo, eu encontro assim, é uma igreja que eu vejo que é bastante maçante, que é a, como que chama? É mais pro protestante. Ele já fala, nossa, você é ateu, putz, vem aqui, vamos cá que eu vou te contar a história, vem aqui, eu quero... te salvar. É uma maneira que eu, pra mim, ter paciência, porque realmente me chateava demais essa visão. Mas aí eu penso, pô, quer dizer que ele se importa comigo. Sei lá, então foi uma maneira que eu vi pra conseguir respeitar essa visão. Então ele quer me salvar. E do mesmo jeito o islamismo, ele tá fazendo o que Deus manda. No caso, Deus dele. Claro que é o extremismo, porque o catolicismo também já chegou a ser o extremismo. Já não é mais comum, mas lá é realmente é focado mesmo. Eles fazem entre linhas mesmo. O que eu vou perguntar é que quando a gente pensa não vou falar religiões, né, mas em grupos fundamentalistas, principalmente de religiões, a gente está falando, se a gente lembrar dessas linhas de evolução da consciência, a gente está basicamente falando de grupos que acreditam em religiões míticas, ou seja, fazem interpretações literais de escritos de milênios de anos, sem levar em conta todas as diferenças de contexto e tudo mais, e que além disso são etnocêntricos, ou seja, o meu grupo está certo, todo mundo está errado, quem está errado é inimigo. E aí você associa, por exemplo, no caso do Estado Islâmico, você associa essa visão mítica, etnocêntrica, a um contexto historicamente delicado, para dizer o mínimo, da região, né? E ainda coloca alguns outros ingredientes, como a frustração para lidar com a expansão da potência econômica que é o Ocidente, né, em comparação com eles e tal. Que essa frustração acaba efervescendo e gerando raiva e tal. Qual que é a saída dos caras para conseguirem ser ouvidos? Já que eles estão presos nesse raciocínio limitado, né, de uma visão mítica etnocêntrica, a maneira deles de chamar atenção é através de atos terroristas, porque eles podem não convencer e não vão convencer o Ocidente, mas eles chamam atenção, né? E aí se eles e tanto é que o terrorismo ele não é uma tática de tentativa de destruição do Ocidente, ele é uma tática de recrutamento de novos terroristas, de radicalização de pessoas que estão suscetíveis a esse tipo de raciocínio, né? Porque gera o terror, gera desconfiança, gera xenofobia, e aí o cara que está ali naquele meio e que não tem uma estrutura psicológica, um código moral para lidar com uma situação dessa, acaba sendo radicalizado. Então, nesse sentido, a lógica deles e a estratégia deles, entre muitas aspas, é muito boa, né? Não concordo de maneira alguma, mas para eles faz todo sentido. Só um segundinho. Depois a gente segue a hora, tá? Então, fugiu um pouco o assunto, mas eu vou ser mais breve aqui para
Porque é o seguinte, se você for pensar, a gente fala, o pessoal falou em várias religiões aí, mas se você for pensar, vamos falar, para não, igual ele falou, para não mudar muito o assunto, das 3 religiões que foram para nós aqui, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Se for ver, tem tanta diferença que o pessoal coloca, mas na verdade, as 3 religiões, elas vieram da história de Abraão ali, da sequência ali e tudo mais, né? Então, você vê que o surgimento delas em si é da mesma pessoa. Então, como que tem tanta diferença, sendo que e a essência dessas religiões são muito parecidas. A essência, se você não olhar no lado dogmático, se olhar na essência, que é o amor e tal, e que é respeitar o próximo e tudo mais. Então eu fico pensando, por que o pessoal põe tanta diferença, sendo que o princípio em si é muito parecido. E do cristianismo em si, voltando lá, porque o pessoal falou muito assim da era moderna, do catolicismo e tal, mas se for ver o cristianismo primitivo, quando ele surgiu, os pensadores na época até acharam interessante, porque pensou assim, porque a elite, pouca gente sabia ler e escrever, então essas coisas eram estudadas por poucas pessoas. Então quando lá no Império Romano ali e tal foi oficializar aquela religião, esse pessoal achou interessante, falou, a gente vai popularizar uma coisa que não é todo mundo que tem acesso. Aí quando começou a desvirtuar para um lado do poder e tudo mais, aí o pessoal falou, não é bem o que a gente estava imaginando. E só para finalizar, é uma coisa interessante também que a gente não pode confundir, por exemplo, os avatares que vieram muitas religiões em cima dele, que é Jesus, que é o Buda e tal. Por exemplo, Jesus, ele não pensou assim, eu vou fundar, quando ele estava lá pregando dentro do raciocínio dele, não estava pensando, vou criar um estado que vai ter o Vaticano lá, vai ter uma biblioteca lá que ninguém vai ter acesso. Ele não estava pensando nisso. Então, por exemplo, o pessoal que veio depois, que foi meio que levando, mas o cara, ele, qualquer um, se você for ver, tem histórias muito simples, pessoas simples que pregavam a simplicidade, o amor e tal. O pessoal que foi meio que conduzindo ali, que foi levando, e que hoje em dia a gente tem o que a gente tem. Mas se você for ver lá no CERN, lá são muito parecidos, todos abriam mão de tudo, o cara queria mais a paz, o amor ali, uma vida diferente. Então a gente tem que dividir as pessoas em si que vieram as religiões das religiões que depois a gente conhece hoje em dia, né? Que tem muita diferença. Sim, talvez eles foram descobrindo, né, que seria, como alguém falou, uma ferramenta de manipulação. A massa, né? Com certeza que nesse momento eles descobriram que, é uma boa, então vamos, né? Maomé aceitava Jesus, então eles ali, como dizem entre eles, não tinha esse problema que tem hoje em dia, né? Era bem diferente. Tá hoje, né? Uma frase, isso a gente escuta muito, né, por aí, geralmente as religiões, principalmente a religião católica, né? Mães da gente, porque a gente tem no Brasil uma país católico. Mas você ouve, por exemplo, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Geralmente essa é a frase. E essa frase é muito interessante porque você nota, com o passar do tempo, que as pessoas que estão dentro do determinado quadro, elas geralmente não acreditam em muita coisa. Mas quando chega um problema de saúde mais sério, quando chega um problema de desemprego mais sério, ou qualquer outra situação onde o ser humano se torna indefeso, onde ele se torna sensível, onde ele se torna menor do que ele achava que ele era, muito menor, ele começa a querer se apegar em qualquer atividade. Então, quando a pessoa está doente, se falar que ela plantar bananeira, ela planta bananeira. Inclusive, se ela gostar de viver, né? Isso é uma outra coisa. Mas eu acho que a religião, assim, ela está muito ligada a esses fundamentos culturais e sociais, e aí é muito amplo esse aspecto de discussão, mas, assim, do ponto de vista muito pessoal, e aí cada um pensa da mesma forma, mas eu acho que as coisas deveriam caminhar para não escravizar o ser humano. Então tudo aquilo que escraviza o ser humano, tudo aquilo que o torna dependente de alguma coisa, tudo aquilo que não o liberta, é um pouco complicado de estudar, porque a gente não deveria ser tão dependente assim. Mas, ao mesmo tempo, isso é paradoxal, porque quando você está num momento de muita dor, de muito sofrimento, a tua ideia é que você não vai conseguir resolver os seus problemas com os seres humanos. Você vai precisar de uma ajuda externa, de um ser poderoso que está acima de tudo para ajudar naquele momento. Então,
particularmente eu me considero um pouco ateu, mas abro sempre o espaço para dizer que em todos os momentos de sofrimento da minha vida, eu pensei exatamente em algum ser espiritual que pudesse me ajudar. Então, ateu, graças a Deus. Exatamente. Não existe ateu então, na queda de avião, né? Eu acho que é isso, a religião. A religião é uma coisa muito interessante desse ponto de vista. Às vezes ela escraviza demais, e aí as pessoas acreditam que vão resolver só com aquela história. E quando o ser humano caminha um pouco para a sua liberdade, ou para aquele que ele acredita que ele é um ser livre do pensamento, na sua descoberta, ele acaba enxergando as religiões de um ponto de vista muito de manipulação, de um ponto de vista muito de tentar colocar na cabeça sua alguns dogmas que você não quer aqueles dogmas. Mas então é paradoxal, tudo que é na vida, né? Bastante gente falando sobre o cristianismo, até você perguntou depois ali o que é falar um pouco sobre as religiões. Eu sou cristã, protestante, e eu vejo muitos equívocos sobre o cristianismo, assim, existe o catolicismo, existe o cristianismo protestante, são duas coisas bem diferentes, assim. O que eu só expondo, né? Não estou impondo nada, só esclarecendo o que a gente acredita mesmo. Eu acredito que sim, veio o pecado, e o pecado é algo que trouxe morte a todos nós, que nos separou de Deus. E Cristo, quando veio Jesus e morreu naquela cruz, ele veio para religar, para reconciliarmos de novo com Deus. Ele ressuscitou, é um Deus vivo. Eu considero Jesus como Deus. E o que eu acho assim, eu já fui em muitas religiões. Quando eu senti o amor de Cristo pela minha vida, eu me curei de todas as coisas. É exatamente o contrário. Eu era escrava de um monte de sentimentos, de um monte de depressões normais da minha vida, e Cristo veio e me curou dessas coisas, porque eu senti o amor de Cristo pela minha vida. Isso algo pessoal, é só... Mas ficou mesmo, é só para testemunho, vamos dizer assim. E eu acredito mesmo em Cristo, e eu procuro o tempo todo estudar mesmo o que é o cristianismo. Eu estou estudando hebraico, eu gosto de estudar a Bíblia em todas as suas formas. Eu não aceito qualquer coisa, eu não aceito esses pastores falando qualquer bobagem, qualquer heresia, que para mim está muito longe do que é realmente o cristianismo. Porque com o mesmo amor que ele me amou, eu tento amar o próximo, eu tento amar as pessoas. É claro que eu sou muito falha nisso, muito mesmo, mas convivo com muitas pessoas de outras religiões que me ensinam coisas que eu falo assim, nossa, eu deveria estar falando isso para você. E essas pessoas, eu tento conviver com outras religiões, respeitar outras religiões, outros pensamentos. O que me motiva mais é o amor. Eu acho que Cristo é o amor. Então, com o mesmo amor que ele me ama, eu tento amar outra pessoa, respeitá-la, a sua crença, a sua vida. Mas eu tenho esse meu testemunho para passar, que Cristo me libertou e não me escravizou. Eu não me sinto escrava de uma religião, eu me sinto livre dentro daquilo que eu acredito. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais coisas eu acho, lindas coisas eu acho dentro. Falta um pouco isso, né? Talvez a gente conhecer mais a Bíblia, conhecer mais o Alcorão, conhecer mais o Espiritismo. Eu passei por muitas coisas e o que mais me identificou foi Cristo, foi Jesus. Eu acho que falta um pouco isso. Então, assim, Cristo, ele não fala assim, eu sou boa, vou pro céu, sou mal, vou pro inferno. Isso não existe. Se eu creio em Cristo, sim, vou pro céu. Se eu não creio, não gosto de pensar que todos vão pro inferno. Isso me desagrada muito. Gostaria que todos convivessem juntos no céu. Vai estar meio lotado lá, então. Eu só queria pontuar algumas coisas. Em relação ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico, basicamente, é uma coisa política, que nada tem a ver com religião. Falar que todas as pessoas que praticam o islamismo são terroristas é a mesma coisa que falar que todo católico, não, todo cristão é católico, né? É totalmente diferente uma coisa da outra. Existe sim
o extremismo deles, né? Mas esse extremismo, como alguém falou aí, relacionado à leitura literal de uma coisa escrita há séculos, né? É a mesma coisa da Bíblia. Existem pessoas que levam a Bíblia, né, como base fiel literal. Então, às vezes, a pessoa... existem religiões, por exemplo, que pregam, até no próprio catolicismo, não, por exemplo, sei lá, gays ou diversos outros temas, que é a mesma coisa que eles pregam lá, só que de uma forma totalmente extremista e violenta. Né? O que a gente tem que de ter uma diferença grande, que humanidade não tem nada a ver com religiosidade. Eu posso fazer o bem para outra pessoa, para um animal, o que seja, independente da religião que eu esteja inserida. E a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então eu só vou fazer o bem se eu estiver na religião X ou na Y. Não, eu tenho que fazer o bem porque, além de tudo, eu sou humana. Né? Eu acho que é isso que é a maior pegada no momento. De novo, só para pontuar de novo, a gente não pode usar o extremismo como um argumento para a religião, senão a gente poderia usar a ciência, ser usado como parte, poderia ser usada a política. Então a gente utilizar extremismo como algo contra a religião é completamente infundado. Eu vi o pessoal comentando, acho que alguém comentou a respeito que quando a criança nasce, ela nasce sem religião nenhuma, ela nasce ateia e depois é imposto pelos pais. Isso é evidente, uma criança nasce até sem a linguagem. Então o fato de uma religião ser ensinada para a criança não quer dizer que isso é uma doutrinação, isso faz parte da cultura. Senão a criança não conseguiria nem andar, estaria andando pelada na rua. O que não quer dizer que não possa ser proporcionado para a criança conhecer religiões diferentes. E respondendo o que ele disse, muito interessante, por que a gente tem tantas religiões diferentes, sendo que as três vieram do mesmo princípio? É justamente porque a gente começa sempre a nossa frase com eu acho, na minha opinião. Então a subjetividade cada um pode ter uma, e a gente realmente não senta sinceramente e faz o processo de maêutica, em que a gente senta e vamos ser sinceros nesse ponto. Você acha que na Bíblia é literal tudo que está escrito? Sim ou não? Aí a gente não pode ir para o processo, eu acho, não, sim ou não. E a partir daí a gente vai construindo. O problema é que a gente sempre começa com eu acho, na minha opinião. Isso é a grande vantagem da ciência, que o que eu acho ou a minha opinião na ciência é completamente irrelevante. Então se a gente fizesse um pouquinho mais isso na religião, a gente teria a religião como ela realmente foi intuída, e não ficar nesse achismo, que a gente acaba dando opinião para várias situações não chega atrás. E fica criando, e vai continuar criando. E muitas vezes a gente perde a essência da beleza da religião porque existe tanta coisa daninha ao redor que a gente simplesmente se perde. Por exemplo, quando a gente fala sobre ateísmo, muitas vezes as pessoas são ateias justamente contra o cristianismo, mas existe, por exemplo, budismo, não existe Deus na divindade. Então muitas vezes a pessoa não conhece outras formas de filosofia ou de religião e que nem existe a divindade. Então acho que essas pontuações são legais a gente poder direcionar. Era isso que eu ia... É isso que eu ia abrir a pergunta, você comentou, e assim, na nossa discussão aqui que a gente está tendo, eu vi muito a figura do ser teísta, a gente comentando muito mais sobre isso. Porque é o nosso contexto, né? Tanto que a influência do nosso contexto que é o que mais... mas existem religiões como os orientais que... Eu não sei se estou falando errado sobre a religião, mas não é uma coisa de você para o alto ou alguma coisa de fora, mas é você para você mesmo. Então eu vejo muito isso no pouco que eu conheço do espiritismo, né? O espiritismo busca a evolução do espírito, você praticar a caridade, né? Enfim. E aí o budismo. Então eu gostaria de abrir também essa questão para vocês, o que vocês conhecem sobre essas religiões, o que vocês acham dessas religiões que buscam a evolução do próprio ser, não buscam como você falou, aceitar que a gente já está numa situação miserável e buscar a evolução, buscar a melhora. A própria filosofia aborda isso, e abrir essa questão. Não sei se eu posso abrir. Sim. Eu queria que alguém
Eu ia falar agora, eu queria que alguém que não falou ainda falasse, o Juliano Guilherme. Posso? Juliano. Hoje eu não me rotulo em nenhuma religião, mas eu nasci numa família católica. Era católico praticante, fiz primeira comunhão, catequese, Cristo, tudo aquilo. Migrei para a Renovação Carismática Católica, que é uma linha, na minha opinião, mais bacana da Igreja Católica, que eu acho a outra muito tradicional. Mas chegou num ponto que eu também não me encaixava. Eu ia à missa, não sentia nada. Achava uma coisa muito automática, muito mecânica e não sentia nada. Deixei de ir. Minha família foi uma guerra porque eu deixei de ir na missa. E aí uma amiga era umbandista. E ela sempre me falava, mas eu sempre nasci, desde criança, né? Eu cresci para ter preconceito contra a Umbanda. Então quando ela me chamava, eu achava o fim do mundo. Até que um dia eu resolvi ir. Quando eu cheguei e começaram a bater o atabaque, eu falei, misericórdia. Aí veio o preconceito da gente. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Me encantei. É uma religião que eu considero religião, muitos não consideram, eu considero. Que muitos têm preconceito, mas lá... Então, lá eu vi muitas coisas que eu não vi em outros lugares, mesmo dentro da Igreja Católica, né? Que é a questão da simplicidade, não se apegar a dinheiro, que isso é uma coisa que a gente não falou agora, mas hoje as igrejas têm uma parte econômica pesada, né? E na Umbanda eu não vi isso. Eu achei uma coisa muito legal e é uma religião brasileira, né? Tem sim um pouquinho do catolicismo, do espiritismo, do candomblé, mas que teve uma origem brasileira. Religião extremamente brasileira. Sim. Extremamente. E que até levando um pouco para preconceito, né? Agora a gente está nas Olimpíadas. Lá no Rio de Janeiro teve um lugar que tá rolando cultos ecumênicos, né? E a Umbanda, que é uma coisa brasileira, não entrou. Não entrou nem a Umbanda, acho que nem o candomblé e nem o espiritismo, se não me engano. Só entrou as outras. Era isso. Boa noite, meu nome é Fábio. Fazendo dentro dessa linha, né? Eu sou muito eclético, eu já fui da Igreja Messiânica até o Santo Daime, passando por vários Umbanda, Candomblé, Igreja Evangélica, Católica e assim vai. Bom, não trouxe chá porque eu não não trouxe chá porque eu não posso tomar. Mas acho que queria só comentar aqui alguns assuntos, um pouco também ligado à questão de direito, mas casos até interessantes que a gente se debruça aí, a gente acaba se debruçando no dia a dia. Eu acho que a questão do fundamentalismo tem muito a ver quando há uma mistura, quando se torna uma coisa só, religião e Estado. E a gente mora num país que, ainda bem, graças a Deus, é separado do Estado da religião. E quando... Que continue assim. Continue assim, né? E dentro dessa laicidade, que é o Estado, relativo, né? que é o Brasil, né? Nós temos que respeitar não só todas as religiões, o Estado não pode intervir em qualquer religião, como também nós temos que respeitar quem é ateu, né? Por exemplo. Então, eu acho que isso é importante mencionar, esse papel do Estado brasileiro, né? Recentemente, quando foi julgado aí o caso dos anencéfalos, bom, vamos interromper a gravidez, né? Porque as crianças não vão conseguir. A Igreja Católica foi muito firme querendo impedir isso. E a posição da Justiça foi muito forte. Olha, Estado é uma coisa, religião é outra, não vem intervir na vida das pessoas, né? Então, acho que é um caso interessante para se trazer. Nós não temos uma religião oficial, diferente da nossa vizinha Argentina, onde o catolicismo é a religião oficial. Inclusive o Carlos Menem era judeu, se converteu ao catolicismo para poder ser presidente da Argentina, né? Não sei se foi bom para eles ou não, mas também por ser Argentina a gente não liga muito. É isso, né? E aí algumas coisas assim interessantes que a gente vê no dia a dia, né? Eu até comentei há um tempo atrás, né, com você, na nossa moeda tá lá, Deus seja louvado. Então quem é ateu não vai pegar o dinheiro. Não quero receber, não quero dinheiro, muito obrigado. E a Constituição começa, né? Essa Constituição com a graça de Deus. Nós né? brigamos, discutimos sobre isso. E aí já questionaram, né, quer dizer, algum promotor, não lembro de onde, acho que de São Paulo,
entrou com uma ação querendo tirar, se Deus seja louvado, as notas de real. Não só isso, quanto e também... aí, obviamente, isso daí não teve sucesso. Todos os crucifixos de lugares fora, né? Também, né? Não, mas dentro dos crucifixos, dessa questão aí dos crucifixos, né? O próprio já foi decidido que não viola direito nenhum, mas a Liga das Lésbicas do Rio Grande do Sul conseguiu impedir que no Rio Grande do Sul qualquer fórum, qualquer tribunal tivesse... Eu estava vendo uma... Eu estava vendo um vídeo da Salazar, ela fala que, não sei se vocês viram, depois eu posso mandar para vocês, e ela fala assim que em Florianópolis tem uma lei municipal que obriga a ter nas escolas uma Bíblia, três Bíblias, né? A mesma Bíblia, mas ela obriga a ter 3 cópias da Bíblia na biblioteca. E aí um vereador entrou com uma ação contra isso. Então ela fala muito assim, né? Que o vereador está alegando que a gente está no estado laico, que a gente não poderia ter a Bíblia porque tem religiões que não cultuam a Bíblia, né? E aí ela fala um negócio interessante, que se a gente for seguir a linha de raciocínio dele, a gente vai ter que fazer muita coisa, porque a gente tem a cidade de São Paulo, que é um santo, né? E a gente tem vários nomes de cidades que tem santos, né? A questão dos feriados também. A gente aqui tem o feriado de São Benedito, ninguém trabalha, mas e os ateus? Os ateus não podem trabalhar porque tem o feriado de São Benedito, né? E aí fala também dos símbolos. A gente está vendo Cristo. O Cristo está lá totalmente, né, exposto ali. E aí ela fala bem isso no vídeo, né? Se a gente fosse seguir mesmo o estado laico, a gente ia ter que derrubar o Cristo lá no Rio de Janeiro, porque, né, ele, que nem ela falou, como ele falou, teria que ter todos os símbolos lá, né? E aí fica uma coisa meio complicada. Inclusive, né, a gente tem aí a lei maior do país, que é a Constituição, fala que todo o poder emana do povo. E tem um deputado federal, que é da bancada evangélica, ele, acho que é Cabo Daciolo, que ele quer mudar, ele quer dizer que quer que conste que todo o poder emana de Deus. Então, assim, o Estado ser laico, não vai ser aprovado por mais a bancada evangélica, né? E aí o Eduardo falou, você não trouxe o chá para a gente tomar? Dentro dessa laicidade, o Estado permite que se tome alucinógenos no culto religioso, mas não fora, né? E só para terminar, não alongar muito, também muito se questiona, bom, nós temos que proteger os animais, não pode maltratar, não pode matar o animal, e como que fica a religião com linha africana, né? As religiões com linha africana. Também já temos aí decisões dizendo que se tem que matar animal para a própria sobrevivência, entre aspas, da religião, então, nesse caso, pode passar. Luiz, pode falar, depois eu gostei muito da ideia que ele falou sobre o domínio das religiões umas das outras, e já é a segunda vez que eu concordo com a sua opinião. Ele, quando eu ia falar, ele já tinha até economizado umas coisas que eu iria compartilhar. Que eu acredito assim, que às vezes certas coisas que ocorrem dentro de certas religiões, às vezes igual ele falou do satanismo, às vezes nem assim, são as pessoas que estão nelas, são as pessoas que justificam porque aquela religião é assim, igual o Estado Islâmico. Por que confundimos o Estado? Porque aquelas pessoas que estão lá, elas têm uma coisa de violência dentro delas e que elas passam aquela imagem da religião. E o homem, ele cria essas coisas pelo fato dele ser egoísta, dele ter alguma coisa dentro dele, que isso é uma explicação que nem cabe que já vem dos filósofos de Hobbes, Rousseau, etc. O fato, as religiões nasceram, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo são da mesma linha de religião. Olha só, o catolicismo não é religião, é igreja. Igreja católica, apostólica, romana. E o protestantismo não é religião, é igreja. Igreja protestante criada por Martim Lutero. Então, ou seja, o homem, pelo seu querer de poder, de tudo, ele criou divisões dentro da própria religião e às vezes a religião nem era aquilo. Nem aquilo que estão dentro da igreja católica, tem a renovação carismática, eles falaram. Então, assim, foi o que ele falou, o achismo, aquela coisa de querer, de poder, de querer ser mais que o outro, vai dividindo e passando aquela impressão da religião. Assim, qual religião você está? Protestante? Não.
você não é da religião protestante, você não é da religião católica, você é da religião cristã. Um dia um homem que achou que poderia ser melhor que o outro, dividiu uma religião. Então, assim, dentro de uma única igreja, dentro da igreja católica, ortodoxa, a anglicana e a romana, que é a masculina, que é as que eu conheço, não sei mais. E igual assim, o Cristo. O Cristo ali, eu não sei também. Será que foi mesmo a religião cristã que foi lá e falou assim, vamos construir o Cristo, ou foi um dia com um homem que quis ser melhor que o outro, mostrar que a religião dele foi melhor e construiu? Porque assim, eu acho que às vezes o que o homem carrega faz definir um pouco essas divisões, essas brigas dentro do... E nem acho que vai ser um melhor que o outro, porque simplesmente tem opinião diferente. E não concordo com você, eu vou abrir minha igreja e vou seguir meu caminho. Porque os homens... E aí? Eu vou abrir minha igreja. As pessoas querem justificar os preconceitos dentro da religião. Eu não concordo de casal homossexual porque Deus diz. Mentira, olha por que muita gente, olha o Papa Francisco que fez dentro da Igreja Católica. Foi assim, muitas pessoas até viram tanto que ele era revolucionário por esse fato. Então assim, os homens, as pessoas que estão dentro da igreja carregam bagagens afins e diversas coisas que passam a impressão daquela religião, mas não é a religião em si que leva aquilo, são as pessoas que estão lá dentro. Ele citou o Papa Francisco, só fazer uma parte. Ele está fazendo uma coisa, é o fato que eu acompanho essa religião, ele está fazendo uma coisa que acho que todo mundo deveria fazer, que é voltar os olhos para a simplicidade das coisas. Eu acho que é isso que está faltando nas principais lideranças religiosas espalhadas aí mundo afora. Então, eu acho que ele entendeu essa necessidade dentro da Igreja Católica e está fazendo o que deveria ser, né, a própria religião ao longo do tempo. As pessoas, elas entram, as pessoas, elas fazem, né, as intervenções delas. Aí veio uma pessoa, né, pela história, né, Papa é sucessor, né, de apóstolo, para voltar a igreja para essa simplicidade que acho que é o que move as pessoas na religião, é a simplicidade delas, e sim a comunhão, né, a fraternidade, são todas essas palavras muitas vezes bonitas, mas acho que é o verdadeiro foco das religiões. Eu acredito que deveria ser isso. Luiz, só para complementar. Só o Júlio fala que nós estamos falando a vez dele. Então, aproveitando, fazendo um link, né, desses dois últimos assuntos, da importância do Estado laico e também dessa questão dos homens das religiões, as religiões, quando elas surgiram, elas tentavam desempenhar mais papéis além da espiritualidade, que é o cerne da religião. Elas tentavam desempenhar papéis de governo e papéis de explicar fenômenos da natureza, porque não se tinha isso na época. Isso há menos de 100 anos, a gente não sabia que o mundo era redondo. Então, não se tinha as isso. escolas então, faziam nada pelas igrejas. E imagina que desespero, veio essa herança da religião querer fazer tudo, e aí entra também o egocentrismo dos homens que estão à frente das instituições religiosas, de querer continuar fazendo tudo. Só que o Estado laico é extremamente importante justamente pelo fato de que hoje em dia nós temos mecanismos e sistemas muito mais sofisticados para tratar desses outros assuntos. Nós temos um sistema democrático, presidencialista de coalizão no Brasil atualmente. Então a religião não tem que interferir no Estado de Direito. Nós temos um sistema judiciário, nós temos uma ciência fantástica, que avança a passos largos, desenvolvimento tecnológico fantástico. Então, a igreja não pode, e o Estado tem que ser firme nesse assunto, tentar interferir em legislação e em educação, porque nós temos mecanismos muito mais adequados aos tempos que nós estamos. Foi interessante a igreja fazer isso lá, quando não se tinha esses mecanismos. Hoje em dia já não faz mais o menor sentido. Agora, só que a gente está vivendo num momento assim, político também, eu acho, eu trabalhei nas campanhas políticas, eu acho uma coisa muito importante para a gente observar nessa época, eu acho uma época muito importante para a gente observar a não utilização da religião como instrumento político de forma dos Estados. Às vezes eu vejo alguns candidatos, participantes de campanhas, que falam, você não tem direito de falar isso, saca? Porque você fala assim, se Deus quiser, qualquer coisa que você inclua a palavra Deus dentro de um determinado discurso, aquilo já distorce muito e já se aproveita
Às vezes não é nem falado do ponto de vista... É natural, né? Não é uma questão de linguagem. Linguagem familiar. Isso, não estou falando que seja uma coisa sim por porque Deus. a pessoa está pensando naquilo. Mas é importante porque talvez isso é um momento para a gente pensar, porque não é isso, né? Essa história desse momento. Chamar a atenção para isso, que eu acho que há essa utilização da religiosidade para alcançar objetivos não muito lícitos. É o que eles falaram, a religião, né, e a política ali, né, foi quando se desvirtuou lá atrás, né. E aí alguém falou também das guerras, né, as maiores guerras que a gente já passou, né, todas foram por motivos religiosos, né, sempre acontecendo assim. Agora eu queria que quem falou também falasse um pouquinho, e aí eu queria lançar uma pergunta, baseado no que vocês falaram, no que o Vitor falou também das religiões, né? Falaram um pouco do conforto, da busca, né, que a pessoa tem. E aí eu vejo um número crescente de religiões, assim, absurdo, se a gente começar a pontuar a cada 10 anos, vamos lembrar na década de 90, os anos 2000, olhar hoje, a gente vai ver assim, que tem muitas religiões com nomes assim, muito parecidos, né, e às vezes a gente percebe que é uma vírgula que muda, um entendimento simples, né? E aí também tem um pouco do poder de alguém querer ter uma religião própria, né? Mas não vamos entrar muito nesse mérito. Mas eu queria lançar a pergunta assim, por que cada um quer, teoricamente, cada um quer a sua religião? Por que tem crescido tanto o número de religiões? E onde que a gente vai chegar? Vamos falar daqui 50 anos. Como é que a gente vai estar de religiões no país? A gente fala Estado laico, Estado laico, a gente vai tem uma religião definida no país, não adianta, né? Mais de 90%. Mas onde que a gente vai parar? Eu queria que quem não falou ainda falasse um pouquinho. Eu acredito que a gente vai ter umas 200 milhões de religiões. Uma coisa importante. Quase uma para cada um. A gente tem que considerar que a gente tem dois mundos. A gente tem um mundo ocidental, que a gente tem as três religiões primordiais do Ocidente aí. Do Oriente Médio para cá, a gente pensa de uma forma. Historicamente, essas religiões surgiram por questão de proteção de algum povo e para controle também, né? Para esse povo se unir, né? Se integrar, e desempenharam durante muito tempo papel de poder, né? A gente tem, por exemplo, falando de Estado Islâmico hoje, a gente tem um Estado usando uma religião para controlar e para se impor. Da mesma forma, o Império Romano fez isso. E a gente tem no nome da igreja, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Então, o judaísmo da mesma forma. Né? Então, tem religiões de poder e que externalizam coisas individuais para controlar outras pessoas. Já no Oriente, isso na Ásia e tudo mais, as religiões são muito mais internalizadas. É uma preocupação mais com o ser, com o indivíduo, né? Então, o que eu fico preocupado é que a gente, às vezes, é uma coisa tão individual que a gente tem que considerar só pra gente, né? Pra gente se entender e pra gente buscar as respostas, que a gente externaliza e acaba que quer impor isso, que é uma dúvida nossa, quer impor uma resposta que a gente está tentando buscar, e não chega a conclusão nenhuma e mistura tudo. Porque Estado é uma coisa, modelo econômico é uma coisa, capitalismo é uma coisa, religião é outra. Eu acho que a gente tem que começar a separar as coisas nas caixinhas, porque tudo isso impacta na vida das pessoas. E eu acho que a gente tem que pensar mais em termos de humanidade, e não pensar só no Ocidente. Pensar que tem uma outra forma de pensar do outro lado que pode ajudar a gente a pensar diferente e resolver nossos problemas, nossas buscas internas. Né? Então... ele falou aqui que daqui a 50 anos vai ter 200 milhões de religiões no Brasil e que na década de 90, na década de 2000, não tinha tantas religiões igual temos hoje. Mas uma das coisas que com certeza fez isso aumentar, disparar o número de religiões é o fluxo de informação que é chegar até nós. Porque hoje nós temos é muito mais fácil você ter acesso. Qualquer um aqui pode agora ter a informação que quiser, que está acontecendo agora no Japão, a gente consegue saber. Basta pegar o celular, entrar na internet e a gente sabe o que está acontecendo lá. Então, assim, o fluxo de informação, essa questão antes era sempre muito tradicional,
tinha as questões culturais, questões familiares. Hoje é muito fácil as informações chegarem até a gente não tem esse filtro, então cada um começa a ter uma interpretação de um jeito. Legal. E aí, pegando esse gancho de 200 milhões de religiões, claro que é um exagero, mas claro, muitas religiões, um aumento assim crescente, como você falou também. Como que a gente vai estar daqui a 50 anos? Como a gente vai viver com essa quantidade de religiões no país? Como vai ser a vivência disso? Eu queria que mais gente que não falou ainda fala, já a gente abre. Tem gente aí quietinha aí, que eu sei que você fala, gente. Né? Tem gente aí quietinha. Né? Tem gente aí. Bom, se ninguém que não falou não quer falar, vamos ouvir então. Você pode falar. Eu acho que aí também, essa questão de quantidade de religiões e o acesso à informação e tudo mais, tem mais um componente, que até voltando ao que foi dito antes da questão do conforto, da dúvida e tal, é que existem, eu vejo dois tipos de mentalidade básica assim, que levam uma pessoa à religião ou não, e a maneira como ela se relaciona com religião e espiritualidade. Um primeiro ponto de vista uma mentalidade mais vitimista, onde você terceiriza a responsabilidade para uma entidade externa. Então, eu sou assim porque Deus me fez assim, a culpa não é minha. As coisas acontecem sempre errado comigo e blá blá blá. Então você segue nessa mentalidade vitimista de não assumir as responsabilidades pelos seus erros e ao mesmo tempo de pedir para alguma força externa se encarregar de resolver os seus problemas. E também você tem essa outra, e aí nesse caso é muito mais comum pessoas precisarem de uma religião como maneira de ter um código de conduta, que talvez ela não tenha ainda uma evolução de consciência para criar o seu próprio código de conduta, e depois uma mentalidade mais protagonista. E aí, nesse caso, tem pessoas que formam o seu próprio código de conduta e tem uma visão mais racional, científica, que se identificam mais com uma posição ateia. Fala assim, eu posso fazer as coisas por mim mesmo, eu não preciso de uma divindade, uma religião para me dizer como fazer as coisas. E tem gente que busca um caminho de espiritualidade um pouco mais consciente, no sentido do autodesenvolvimento e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que essas 200 milhões de religiões vão ser, na verdade, religiões compostas e individuais. Então, eu sou capaz de compor a minha própria espiritualidade, a minha própria prática espiritual a partir de elementos do cristianismo, elementos do budismo, elementos do hinduísmo e etc. E o que eu acho interessante é que com essa quantidade de informação, com esse desenvolvimento de consciência, você pode fazer isso buscando sempre aquilo que é bom e empoderador em cada uma dessas coisas que você pode estudar e se identificar. Se eu estudo uma prática meditativa, eu acho que isso é interessante para mim. Se eu vou para estudar algum trecho da religião cristã e eu vejo que tem um conceito de céu e inferno, e o inferno me gera uma crença lá no fundo da minha mente de medo e de culpa, eu acho que isso não é legal para mim, eu não preciso adotar essa parte. Eu posso adotar a parte da benevolência, do amor ao próximo, por exemplo. Tá, você chegou onde você falou um negócio, você chegou onde eu penso. Eu acho que, não sei, assim, imagino que quando tivermos os 200 milhões de religiões aí, cada um vai ter a tua religião, e aí eu acho que o número de religiões vai ser tão grande que eu acho que a religião vai acabar. Não é mais religião, é espiritualidade. Ela pode cair em desnecessidade. É algo natural. Eu acho que aí vem até uma das perguntas que a gente colocou. Ela é realmente necessária? Talvez hoje sim, mas quando a gente tiver tantas religiões com acesso à informação, cada um vai conseguir criar a tua religião e talvez a gente não tenha mais religiões assim. É a minha opinião. Tá? Só o Jonathan falar que ele tá na frente. É mais ou menos o que ele disse. O que acontece? A gente vai... eu sou o Jonathan. Se eu procuro uma religião que me aceite, nenhuma religião me aceita, eu crio a minha religião. Então acho que por isso que tá cada vez maior o número de religião. Um dia vai acabar as religiões porque todo mundo vai pra sua própria. Também acho. A Lúcia. Então talvez, ouvindo tudo isso aí começa a de repente,
a palavra religião, quando se estiver lá na frente dos 200 milhões de criados, a palavra religião não vai existir mais. Porque as pessoas se encontraram de alguma forma, e essa essência voltou, porque hoje eu vejo religião de uma forma de venda. Utilitarismo. Então, assim, eu acho que é isso. Pequenas igrejas, grandes é uma troca de dinheiro, é uma troca de favores, são várias trocas, e menos a troca da essência que realmente estaria dentro dessa palavra religião. Então, talvez lá na frente, quando isso acontecer, realmente cada um tenha se encontrado e não vai haver mais a necessidade dessa busca, eu acho, dessa procura, porque aí já aconteceu, o grande boom aconteceu, as pessoas se encontraram e acabaram se encontrando. Aí eu queria só falar uma coisa aqui, me incomodou um pouquinho, eu não sou da religião, eu não sou candomblessista e não sou da Umbanda, mas a gente faz um trabalho lá dentro da nossa instituição e a gente está sempre trabalhando aí, falando a respeito da religião das irmãs e manifestações. E assim, quando eu perdi o assunto da religião de matriz africana, o que aconteceu? O riso foi geral. E aí eu percebo que isso faz com que as pessoas se afastem. Hoje, inclusive, eu pedi para um dos nossos diretores que trabalha lá com a gente, e ele é meu amigo, pai de santo, e eu queria muito que ele tivesse vindo, né? E até para explicar algumas coisas, porque eu não tenho propriedade para falar, não tenho essa capacidade para falar. Mas, por exemplo, quando você citou, quando o Fábio citou a respeito da matança dos animais dentro da religião de matriz africana, eu fiz essa pergunta uma vez ao Jorge e ele me disse o seguinte, que as pessoas recriminam isso de uma maneira tão veemente, tão forte, mas elas não vão lá para saber o motivo disso. E quando eles fazem, o culto deles dessa forma, os animais, eles depois, eles fazem o que é necessário fazer e depois sempre há uma festa e as pessoas como a gente come normalmente, o porco, a galinha, né? Então, assim, tudo dentro da religião ou das religiões, tudo tem um porquê, tudo tem essa essência, né? Que as pessoas às vezes não procuram saber, recriminam, né? Martelam ali sem saber. Eu às vezes vou, eu gosto, eu acho interessantíssimo, então assim, vamos bater um atabaque sim, até porque além de que o atabaque é cultural, né? É cultural do nosso país, que é um país plural, né? E eu acho que isso é uma coisa de extrema importância para a gente entender e respeitar, né? É isso. Não, está aproveitando, Lúcia, dentro do que a Lúcia também falou, e eu gosto muito, e fico só triste porque eu fico torcendo para receber um caboclo, um preto velho, e não vem, mas gosto muito, mas fazendo um contraponto ao que o pessoal colocou aqui, digo isso com muito respeito, né? Eu acho que o que me preocupa, quando tivermos 200 milhões aí de religiões, é uma se sobrepor a todas as demais. Isso, e por isso que eu digo assim, com muito respeito, isso eu já tenho visto, acho que parece que a coisa está caminhando nesse sentido. Há um objetivo, né, por exemplo, da bancada evangélica, que para a Câmara de Vereadores de São Paulo eles querem atingir o número de 40% nessa eleição de todos os eleitos. Né? Tem chance, né? E sim, a gente vai vendo, e essa aqui é a minha preocupação, daqui a pouco o Estado está misturado com a religião. Né? A religião então, crescendo através da política também. Então talvez tenhamos 200 milhões, mas acho que uma ou duas, não sei, vão se sobrepor as demais, e aí como que nós vamos conseguir conviver com isso, né? Aqui em Poços tem isso. Eu acho que a gente está caminhando para um processo muito depurativo. Né? O fato da gente estar aqui hoje, com 50 pessoas, sei lá, 80, eu vi para ter 300, assim, trazer aqui no objetivo do que está acontecendo. Mostrar um movimento
está crescendo cada vez mais. Eu sou otimista no sentido de dizer que nós estamos vivendo um processo de depuração mesmo, de reflexão sobre todas as coisas. E eu acredito que o ser humano caminha para a sensibilidade, né, para ser que a gente se torne cada vez mais sensitivos. Né? E aí, entre aspas, vamos dizer assim, entre aspas, a gente não vai precisar de religião, porque nós entenderemos com muito mais profundidade, com muito mais sensibilidade as coisas que a gente sente. Isso vai ser tão natural que nós não vamos precisar seguir, entre aspas, de novo, nenhuma linha ideológica de religião, partido. A gente vai ser muito mais sensível. Luiz. Caminho nessas ondas. Calma aí, deixa o Fernando falar que a gente pulou as 3 vezes. Eu não vi que você estava querendo falar. É que vai sem tanta coisa, agora eu já gostei que ele falou e... eu vou tentar, eu falei que eu mas fica mais um pouco aí, eu vou a gente volta. falar, não. Passa a falar, tá. Eu acho que a respeito da religião, eu vou insistir na questão social. Enquanto nós tivermos uma sociedade que exclui, nós vamos ter um povo mais enviado na religião, e principalmente nas religiões que hoje vendem a questão da teologia da prosperidade, que é o pior de tudo. Aí está ligado a questão do capitalismo que você falou. Né? Quer dizer, você frequenta a minha igreja, né? Que ali você vai ter prosperidade, ali você vai ser uma pessoa vencedora, ali você vai conseguir tudo que você quer. Eu acho isso um absurdo, é o primeiro ponto. Segundo, que o Fábio comentou aqui, que eu acho muito sério, que eu fico pensando até que ponto nós não vamos chegar, é o contrário, viu, William, do que você falou, na minha opinião, aí assim, confrontando o Fábio com você, tá? Eu não acho que nós estamos numa questão depurativa, não. Eu acho que nós vamos ter um momento de intolerância, né? Corre esse risco. Corremos risco do próximo presidente. Essas igrejas que estão crescendo aí hoje, elas estão visando o poder, meu. Elas vêm com essa ideia de religiosidade, essa ideia de vender um dogma, uma coisa do tipo, que até acho que as mais tradicionais até respeitam mais e não entram nesse embate, estão até preocupadas. Se você pegar as religiões históricas, né, que citou o Papa Francisco, infelizmente, se nós tivéssemos todos os membros líderes com o pensamento do Papa Francisco, nós teríamos uma revolução no mundo. Está mais fácil eles derrubar o Francisco do que o Francisco ficar. Né? Então eu vejo muito preocupante isso. Essa crescente dos evangélicos, com todo o respeito que vocês estão me entendendo, né? Que não são os evangélicos históricos, por favor, tá? Mas sim os evangélicos atrás de um poder a todo custo. Eu frequentei a igreja evangélica, eu saí atordoada, assim, incentivando não respeitar gay, mulher inferior. Eu saí assim, porque eu já tinha, no meu senso, isso é, e muita gente, é isso mesmo, né, isso mesmo. E as pessoas perguntam, pô, por que eu não respeito gay? Por que eu não... Pô, ele ama outra pessoa, o que tem a ver com isso? Não, mas não pode. Isso é errado. E isso, gente, é uma igreja cheia. E o pastor lá incitando que a mulher tem que ficar com a cabeça baixa diante do seu marido, lembra, Marcos? Foi no casamento do meu primo isso. É, pregação Então você, esposa, baixa a cabeça do seu marido, fica quietinha, assim, e isso em duras palavras, isso bem sem contexto nenhum. Exatamente isso. E ele citando a Bíblia, e é verdade, tá lá. Então, no meu senso, isso é errado. Pô, por que eu tenho a ver com isso? Eu acredito que uma mulher tem o mesmo nível de consciência, eu não sou menor ou maior que ninguém. E isso assusta. Isso assusta muito. Desse fundamentalista é isso. Deixa eles falar, senão eles vão brigar comigo, eu tô no meio aqui, tô aqui. Você não falou ainda, ele tem prioridade. Tá certo, não falou. A turma aqui passou. Meu Deus do céu. Olha, eles me estrangulam aqui. Tem gente furando a fila. Bom, cheguei atrasado, desculpa, mas... Perdeu a vez, então. Acompanhei mais a partir da próxima pergunta. São coisas... que gostaria de pontuar que são bem interessantes e são diferentes, por mais que pareçam iguais. Informação
conhecimento e verdade. Informação é tudo aquilo que você recebe. Conhecimento é o que você absorve. E verdade é uma coisa pessoal. O que é verdade para mim pode não ser verdade para ele. Então, dentro disso, pensando no que as igrejas, e também na questão das 200 milhões de igrejas, eu não acredito que vá acontecer isso. Porque a gente está trabalhando com pessoas. E pessoas, elas, até por cultura, condições sociais e até por, digamos assim, deixar essa palavra, talvez não seja essa, dom. Algumas têm o dom de falar, de ser comunicativo, de ser interativo, de convencimento, e as outras não. Então, quando você trata de religião, você está trabalhando com pessoas, pastores, padres, que eles têm por obrigação ser comunicativos, eles têm por obrigação convencer. E o convencimento ele sempre vem através de dois pilares: esperança e medo. A esperança que a pessoa, e lembrando que a esperança, ela justamente vem da falta de conhecimento. Quando você tem esperança, é porque você não sabe o que está por vir. E por você não saber o que está por vir, você tem medo. Que a coisa pode vir, é bom, é a esperança. Ou não pode não vir, que é seu medo. Então, e daí abre um leque para muitas coisas, porque realmente é trabalhado na igreja. Questão do bem e do mal. Nós aqui, de uma maneira geral, condena o Estado Islâmico da mesma forma que o Estado Islâmico condena a gente. Então, tem essa questão do bem e mal. Os formadores de opinião, eles vão trabalhar justamente nisso. Eles vão arrebanhar cada um a seu modo e criar esses grupos, né? Os rebanhos mesmo. E talvez não chegue aos 200 milhões, até porque nem todo mundo tem esse dom de convencimento, esse dom de arrebanhar. Mas eu acredito que, assim como está acontecendo nessa crescente, as igrejas, elas, os pastores, padres e afins, eles pegam a ideologia e transportam para o interesse pessoal para conseguir seu objetivo. Então você tem um pastor, não estou falando de religião nenhuma, estou só dando exemplo, tá, gente? Você tem um pastor que é de igreja X, determinada igreja, ele consegue formar um público, esse público se identifica com ele, pelo que ele fala, ele fundamenta na Bíblia, ele acha a palavra certa e consegue atingir as pessoas que são do interesse dele. O próximo passo dele é criar essa igreja para ele. Isso nós estamos cansados de ver pastor Valdomiro, apóstolo Valdomiro, e por aí vai, R.R. Soares. Então, não chega, eu acredito que não chega a 200 milhões, até porque a partir do momento que aparecer uma igreja mais fraca, a outra vai engolir, que é isso que acaba acontecendo. Eu acho que era simples a resposta sua. Tipo assim, por que as pessoas estão criando cada vez mais religião? Porque ninguém está satisfeito hoje em dia. Hoje ninguém tem paciência, tá todo mundo... Ninguém está encontrando Deus naquela religião. Então, por isso que eu acho que as religiões novas vão sendo surgidas. E outra coisa que eu queria falar. Até agora a gente falou o que é religião, né? Como é que funciona. Mas como é viver sem ela? Isso eu acho que a gente devia debater um pouco. Como é viver sem ela, se é possível. Posso entrar nisso também? É bem isso aí. É possível a gente viver sem ela? Como que é isso? Eu até ia tocar nisso também, por isso estava pedindo um pouco a palavra. Qual é a real necessidade da religião? Eu acho a religiosidade, super importante para todos. A religiosidade tem que fazer parte. Muitas vezes até camuflado como um código de ética. A religiosidade é muito próxima disso. Vou abrir o curso de PNL para pastor. Pode rolar. Mas só para praticar. No começo ele falou da pirâmide de Maslow em paralelo com uma pirâmide espiritual, religiosa e tal. Daí me faz a pensar, assim como na pirâmide de Maslow, se você tem um grau evolutivo dessa espiritualidade e
Tô tentando não falar eu acho, mas vamos lá. Eu acho que a partir do momento que você evolui na espiritualidade, menos você vai se encontrar dentro de uma religião. Porque eu acredito que a espiritualidade é muito sua, enquanto a religião é um grupo que tem uma espiritualidade próxima, parecida, que eles podem debater isso. E chega um momento que você fala assim, eu não me encaixo mais na cristã, na católica, ou no protestante, eu não me encaixo nessa, não me encaixo nessa, não encontro mais porque está muito dentro de mim. Se tem um grau evolutivo essa espiritualidade, você chegar num ponto desse, né? Daí entra. Vai chegar uma hora que não vai ter mais a necessidade da religião, a gente vai estar evoluído espiritualmente, psicologicamente, em conhecimentos, que fala assim, pô, isso aqui não acredito mais nisso. Quando a gente fala de não ter necessidade, acho que é muito drástico, né? Falar que a religião vai acabar, isso a gente sabe que não vai acabar assim tão fácil. Mas quando a gente fala das 200 milhões de religiões, não, é um número, né? É uma brincadeira, mas para explicar acho, a quantidade de religiões que podem eu particularmente eu acho que essa quantidade de religiões que a gente já tem hoje já é o caminho para o fim da religião, mas não total, né, como eu falei. Então eu imagino que seja, eu acho que a maior prova do fim da religião é a quantidade de religiões, né, porque se a religião fosse algo que todo mundo, algo que fosse necessário mesmo, acho que todo mundo teria mesmo. Aí eu acho que as dúvidas começaram a surgir, então eu vejo muito esse caminho. Daqui 50 anos eu imagino que 90% das pessoas não vão ter uma religião, e sim acreditar em algumas coisas, formar, né, que nem o Buda falou, formar a sua, né, começar talvez a entender outras religiões, outras filosofias de vida. Eu imagino alguma coisa nesse sentido. Agora muita gente ergueu a mão aí. A Fernanda, tá faz tempo ali. Gente, tô assim, tá? Espera. Sabe por que eu entendo que as religiões não vão ser extintas? Porque as pessoas têm a religião como se fosse uma segunda família. Então, aquele ambiente de vivência, a gente tem até um exemplo, né, aqui na cidade, eu nem sei o nome, mas tem era um padre, ele fez, sei lá o quê, foi exorcizado, ele criou uma religião, tem uma sede, porque tem a facilidade de estar tendo lá. Eu não estou fazendo uma crítica, gente, é porque eu nem sei que prega. Hã? Já tinha o público dele. Isso, exatamente. Então, até porque tem todo aquele aparato legislativo, assim, não paga imposto, né? Tem toda aquela coisa. Acaba sendo uma coisa financista também, porque existem lá as contribuições e tal. Então, assim, é um alicerce para a pessoa. Então, realmente é cultural, a pessoa acaba tendo aquilo como um ambiente familiar. Então, não acredito que vai se extinguir. Nunca vai ter uma coisa assim que cada um vai ter a sua própria religião, sendo ela deísta ou não, etc. Vai ser sempre uma coisa mais, não só interna, né? Mas sempre uma coisa de empatia, assim. Muito rápido. Na verdade, que não é o número de religiões que aumentou, é o número de igrejas. Porque nesse caso, por exemplo, esse padre, ele foi expulso da igreja. Ele não fundou uma nova religião. Ele continua pregando um culto católico, só que é dele agora. Não é uma religião nova, é uma igreja que ele criou. Como aconteceu com os pastores também. Pode falar, depois a gente vai. Eu acho que aí também está muito relacionado com o acontecimento do desenvolvimento da consciência, né? E associado a isso com o conceito de Deus que cada um tem. Porque esse é o grande ponto, né? As religiões, elas são baseadas em um conceito de Deus, em um conceito de divindade. E você pode entender isso de diversas maneiras. Você pode entender Deus como aquele cara, aquele conceito mítico, antropomórfico do cara que está lá no céu. Você pode entender Deus como um conceito na sua mente que serve como um referencial, um código de conduta. Você pode entender Deus na ciência, se você quiser. Você pode entender que a partir do Big Bang tiveram várias explosões ali, estelares, e tudo isso, e as supernovas e tal, foi o que gerou a Terra e fez desenvolver a Terra e fez nascer a vida e o desenvolvimento dos organismos, e o ferro que está correndo no seu sangue veio de uma supernova.
E você pode achar o divino nisso. E você pode entender e elaborar em cima dessas coisas uma crença particular, né, uma relação com o divino particular que faça sentido para você e que seja benéfico, saudável e proveitoso para a sua vida. Então, nesse sentido, com o desenvolvimento de consciência e com as visões individuais de cada um, eu acho que as religiões podem sim acabar por cair em desnecessidade. Porque o desenvolvimento de consciência ele ocorre primeiro de maneira individual, cada indivíduo desenvolve sua consciência, mas isso traz consigo um movimento coletivo. E aí isso pode culminar sim. Tá. Nosso tempo é curto e você queria falar um pouco? Eu preciso ir embora, então aqui só para rapidinho seu antes de eu ir. A respeito das religiões, se elas vão continuar ou se vão terminar, eu acredito realmente que elas vão se extinguir. Primeiro porque hoje tem muito mais acesso à informação. Talvez há 100 anos essa conversa aqui não existiria. E eu acho que, no geral, o mundo inteiro está tentando se educar, então as pessoas estão tendo acesso ao conhecimento. É claro que vai existir um maior número de igrejas que vão surgir, mas elas surgem como uma bolha, vão se espalhando e vão acabando com o tempo. E eu acho que realmente vai acontecer isso. E eu penso que a forma da gente conversar e conhecer um outro é realmente conversar. E nesse processo, às vezes, a gente fica pisando nos ovos. Desculpa te ofender, desculpa. E às vezes a gente não entra onde tem que entrar mesmo. Mas não viemos do barro, ponto final. Então quem pensa diferente tem que revisar. E a gente começar a levar a conversa a partir de coisas que realmente mistério. Então saber falar, não coube todos os animais dentro de um barco? Não coube. Então se a pessoa acha que coube, ela tem que sinceramente parar e pensar. Canguru não tinha no Oriente Médio. Então assim, estava falando, como é que colocaram a baleia e o mosquito no mesmo lugar? Então eu acho que eu penso que a gente pode ser bem sincero, sabe? Era só amarrar ela. A gente pode ser bem sincero, realmente, e pensando e falando, não, vamos começar a partir de hoje. Só para encerrar, que eu preciso ir embora mais cedo, se alguém depois se interessar, eu adorarei conversar com quem quiser, conversar um pouquinho. Sou super fã de espiritualidade, de religião, eu estudo bastante religião. Fazer uma pergunta, ele usou muito essa palavra. Espiritualidade. O que é isso? Espiritualidade começa onde... bate-papo só disso, isso aí vai longe. Bate-papo, religião. Mas assim, resumindo simples, espiritualidade começa onde a religião termina. Quando a gente não tem mais motivo de ter dogma, não tem mais motivo de acreditar, aí sim começa a espiritualidade. Dentro do que vocês estão falando, eu vejo o pessoal muito assim, áspero, assim, eu era de uma religião, mudei e tal. Eu, particularmente, assim, eu fui criado numa religião porque meus pais, eu acho interessante os pais passarem, porque eles acham que é certo aquilo, tem que passar para os filhos. Mas eu, por mais que eu estudo coisas diferentes do que a religião minha materna, eu vou lá porque eu sinto bem, eu não tô nem aí se aquele pessoal tá errado, tá certo. Como me ensinou desde criança, eu não concordo com os dogmas lá, mas eu sinto bem, de vez em quando eu vou lá, põe o joelho lá, não aqui, porque é uma coisa automática de criança, então a gente fica muito áspero assim, não, porque contra aquela região, contra a outra, mas você sempre tem alguma coisa que você agregou daquilo que você passou naquela época, então por quê? Porque o ser humano tem muito isso, mudei de opinião, agora aquilo ali, ó, então fez parte sua. Eu ainda ajoelho lá, ainda falo assim, nossa, eu não estou concordando com o que o pessoal está falando, mas tá bacana aqui, então eu vou ficar aqui um pouco, não vou frequentar, não vou seguir a minha vida aquilo, mas eu sinto bem, porque foi veio de criança. Então acho que é um pouco também deixar desse negócio áspero, não é mais aqui, eu vou aqui não é mais, eu vou lá. Não, é um somatório, você pega, agrega aquilo ali que te fez bem, não tem problema. Se a gente pega historicamente, a religião foi muito importante para o desenvolvimento humano. Então, na Idade Média, não se tinha higiene nenhum, foi aprender com a Bíblia. Então, assim, tem um papel importante, um papel artístico, um papel cultural. As escolas primeiras foram feitas. As escolas, realmente, então, assim, o papel de educação, existe um processo muito grande artístico, arquitetônico, então é impossível a gente tirar a religião de lado. O que a gente tem que fazer é ter bom senso e saber que hoje a gente tem ferramentas que podem ser aprimoradas e trabalhadas em conjunto. Então, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em ser científico e ao mesmo tempo espiritual. Então, é verdade. Não vejo problema nenhum de usar roupa diferente assim, ter celular e WhatsApp. Eu acho que é não acredita. A ciência separou muita religião também. Eu acho que eu acho que tem que ser dividido quando você está entrando no direito do outro. Eu acho que tem que ser dividido, porque, por exemplo, você vai querer dogmar aquilo, igual o Papa falou que o pessoal fosse lá para a Guerra Santa e ia ser perdoado, que lá foi um absurdo, porque deu uma revolução, morreu muita gente. Mas, por exemplo, e por
por que o cientista não pode falar, eu dormi, tive um sonho, um insight, que os místicos falam, né? Aí o cara não vai conseguir explicar aquilo, mas vai funcionar. Por que eles não aceitam? Então, eu acho assim que tem que ter uma mistura também. Não pode ocupar o direito do outro, mas o cara pode falar, eu tive um sonho e eu sei que isso aqui funciona. Agora, você me falar por quê, eu sonhei isso aqui, ó. A religião vai falar que é um insight, um negócio. Então, acho que tem que ter essa mistura com bom senso, lógico, né? Sem desrespeitar a pessoa. Eu sei que uma coisa que eu também... Rapidinho. Posso? Mas uma coisa bacana, pegando a palavra do Buda, é que a partir do momento que a gente começa a conhecer o outro, a gente aprende a amar o outro. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer cada vez mais, né? Conhecer o outro, que aí a gente aprende a amar e a gente tem a essência que todas as religiões pregam, né? Que é amar o outro, né? E uma coisa bacana, né? Que a gente estava até se preparando para vir para cá hoje, a gente estava vendo um vídeo. E aí um filósofo de rua brasileiro, ele falou assim, a gente vai religar o quê? Do que a gente foi desligado? Eu não me sinto desligado de nada. Então por que tanto assim essa coisa de religar? Porque tá todo mundo ligado, todo mundo vivo e acorda todo dia e quer vencer, quer batalhar, né? Então às vezes a gente começar a refletir, mas ao que eu tenho que me religar se eu tô aqui, tô presente, tô vivo? Né? Eu não tô ligado, né? Ou eu não estou ligado a essa, eu não tenho conexão com um ser divino, eu não tenho conexão com a minha vida. Então acho que deixar essa reflexão para todo mundo. Muito legal. Quero finalizar com a moça aqui que fala do amor que você falou, né? Muito interessante. E eu cheguei numa conclusão aqui minha, né? Lógico que o objetivo não é chegar na conclusão, mas eu abri falando do homem das cavernas, aí, o homem neandertal. Chegou um momento que ele começou a se agrupar e pensar em si mesmo, né? E aí eu acredito que tenha sido a origem das religiões. E eu cheguei assim, eu entendo que a gente não mudou muito disso. A gente pode ter feito algumas coisas, né? A religião pode ter ajudado, mas acho que a gente ainda está naquela busca lá, do homem das cavernas, quando começou a entender, quando começou a cultuar o ente querido, começou a entender por que aquele cara morreu, porque ele dormiu, não acordou mais, o que está acontecendo, né? Então eu acho que a gente evoluiu em alguns aspectos, mas eu acho que essa busca ainda está desde aquela época com a gente. E aí o que o Andrés falou, né, do amor, eu acho que o que todas as religiões têm em comum, eu acho que é se aproximar de Deus, né? A gente não está falando de que não acredita em Deus, estamos falando de religiões, né? Então assim, então eu acho que de certa forma, eu acho que é o amor, né? Por mais que tenha religiões que pregam mais o amor próprio, né? Na verdade tem por exemplo, um cara que eu gosto bastante, que é o Osho, né? Sim. E o Osho fala que não é que Deus é amor, amor é Deus. Então provavelmente quando a gente fala de amor, né, a representatividade de Deus no amor. Quer dizer, na verdade, o amor é Deus. Legal, interessante, muito legal. Bom, o tempo acabou, pessoal. Infelizmente a gente podia ficar. Faz o 2 desse tema. O Jô Soares começa. E aí, assim, a gente podia falar 24 horas sobre isso, né? Mas a gente, infelizmente, tem pouco tempo. E aí, algumas pessoas saíram mais cedo. E agora eu queria que a gente fizesse que a gente exercitasse a democracia aqui rapidinho. Eu queria que vocês falassem quem foi a pessoa que mais contribuiu aqui nessa noite, sem ser você mesmo. Eu, claro. Eu queria que cada um falasse. Vamos fazer uma pequena votaçãozinha aí que tem um presentinho para a pessoa que melhor. Sobre o que é que você para a gente, cada um dar um voto para não para si mesmo, mas quem foi a pessoa que mais contribuiu aqui na noite? Se quiser começar? Eu diria que ela que é mencionou. Eu também votaria, né? Rudra. Júlio. Eu acho que o Rudra vem trazer um lado oriental que a gente está um pouco desligado. Né? 2 votos para o Júlio. Eu também voto no Rudra, que eu gostei do nome dele. Gostei muito da pirâmide de Maslow. Faz muitos anos pensando nisso, cara. Quatro. Agora a gente troca mais ideias sobre isso.
Tô puxando. Fazer Silvio Santos, põe um pra cada lado. Faz igual o Silvio Santos, por favor. Aí, ó, isso aqui, gente, que é a humanidade. Ó, quem não ganhou o prêmio principal ganhou um pacotinho de coisa, salgadinho. Quem acha que é o Júlio, levanta a mão. 2, 3. Quem acha que é o Rubio? Pô, tinha mais Júlio ainda. Tem mais eu, hein? Quem acha que é eu, fica com a mão. Então, pessoal, essa caneca aqui, então, vai pro... Então... Bate-papo. Bate-papo, uai. Bate-papo.